E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Wilson, nós estamos em mais uma aula do programa Aprenda a Desenhar. E nessa aula, nós estamos aí o quê? Na nossa 11ª aula, hein? Nós vamos falar de desenhar mãos e pés. A galera pede muito também esse conteúdo, tá? E eu trouxe ele para vocês então nessa aula agora, a nossa 11ª aula, mãos e pés, tá certo? Antes de nós irmos para a aula de fato, quero dar um recadinho aí para a galera que está entrando, tá? O que acontece? Eu liberei novamente, faz 2 semanas, as matrículas, eu reabri as matrículas para quem tivesse interesse de entrar no programa Aprenda a Desenhar. Então, um monte de gente entrou aí, acho que mais umas 1000 pessoas, eu acho, que entraram aí no programa Aprenda a Desenhar. E o que acontece é o seguinte, galera, vocês que são novos aí, o que eu posso dizer para vocês? Vocês não precisam se preocupar com as aulas antigas, tá? Porque cada aula ela é individual das demais, elas não têm uma sequência, tá? Não é um curso que vocês aprendem numa sequência onde uma aula depende da outra, não é necessário. São aulas totalmente independentes uma da outra, tá certo? Então, se você está chegando aí agora e está começando logo aprendendo mãos, não se preocupa, tá? Não tem problema nenhum, você pode aprender tranquilo, tá certo? O que eu fiz para vocês foi o seguinte, eu liberei como bônus a aula 1 e a aula 3, que são aulas fundamentais, importantíssimas para quem está começando do zero ou para quem não sabe nada de desenho. São as aulas principais, assim que eu diria, onde eu abordo de uma forma muito tranquila e muito completa sobre fundamentos de desenho e principalmente na aula 3 eu falo de proporção. Eu falo tudo, cara, exatamente tudo. Você que está aí mais tempo sabe disso. Eu falo exatamente tudo que vocês precisam saber de proporção para desenhar. Então, galera, assistam a aula 3, elas vão ficar liberadas aí para vocês por mais tempo. Eu não vou cancelá-las agora, eu vou deixar aí por umas 2, 3 semanas ainda. Essa aula 1 e a aula 3, no caso, a aula 3 para vocês, tá? E quem já assistiu, corre lá para assistir de novo, acho que vale muito a pena reforçar esse conteúdo, tá certo? Para vocês entenderem, tenho novidades também, tá? É muito importante vocês saberem agora essa novidade e prestar atenção. Dia 20 desse mês agora, dia 20, daqui 2 semanas, vocês vão ter acesso a um login e senha numa plataforma, tá? É a plataforma do Eduz, tá? Quem conhece já vai saber como é que ela funciona, mas quem não conhece vai poder explorar e ver como é que ela é por dentro ali. Eu vou estar disponibilizando as aulas do programa Aprenda a Desenhar. Então vocês vão ter acesso a novas aulas, tá? Do Aprenda a Desenhar e serão aulas assim que vão literalmente ensinar tudo que vocês precisam para desenhar, tá? O objetivo desse sisteminha é colocar ali aulas que de fato vão ensinar tudo que vocês precisam sobre desenho. Como eu sempre falo na minha metáfora, eu vou dar a bicicleta para vocês andarem, tá? A partir do momento que vocês terem acesso a essa plataforma, vocês vão ter uma bicicleta para andar. E isso não vai ter custo nenhum para vocês, tá? É totalmente gratuito, não tem custo nenhum, tá legal? Serão aulas novas. Então, por isso, vocês não precisam ficar desesperando aí, falar, ai meu Deus, eu não assisti todas as aulas. Se vocês prestarem atenção, vocês que estão entrando aí nas 2 últimas semanas, vocês estão praticamente assistindo 7 aulas, 6 aulas, 7 aulas, de todo o programa, que são 12. Então, assim, ao final desse círculo, desse arco, né, nós temos aí, então, a primeira temporada do Aprenda a Desenhar, tá? Essas aulas, elas não vão ficar disponíveis para vocês ao final desse programa, tá certo? Mas vocês terão acesso a novas aulas que vão estar dentro do sistema do Eduz, tá legal? E vocês vão ter login e senha, vão poder entrar, vão poder acessar, vão poder ver tudo quando vocês quiserem, quantas vezes vocês quiserem nesse programa, vão ter as atividades, vão ter tudo certinho lá para vocês, tá bom? Essa era a grande novidade que eu falei há alguns dias atrás, que eu estava querendo falar para vocês, e um e outro aluno já está sabendo, tá? Mas você que está aí agora do outro lado e está ouvindo essa primeira vez, fica de olho e aguarda lá dia 20, em vez de vocês receberem a aula na segunda-feira, vocês vão receber acesso à plataforma, tá legal? Uma outra coisa eu vou pedir para vocês, divulguem para os seus amigos, se vocês estão gostando da aula, tá? Quem quiser ajudar a gente a aumentar mais essa nossa comunidade de desenhistas, vamos transformar isso aí na maior comunidade de pessoas que gostam e são apaixonadas por desenho, tá legal? Quem está comigo sabe como eu sou criterioso, vou dizer assim, eu me preocupo muito com o aprendizado de todos vocês, então tem aí as nossas redes sociais, quem não olhou o e-mail, olha o e-mail, tá? Eu mandei link pro grupo do Facebook, mandei link pro grupo do WhatsApp, tá todo mundo no e-mail só, tem que olhar lá e tem 2 links para vocês acessarem, tá? Vocês sabem que por esses canais vocês podem ter contato comigo tete a tete, caso vocês desejarem, quiserem fazer perguntas, tiverem dúvidas,
Entrem lá. E na quinta-feira eu vou estar fazendo aula também, aula ao vivo, live no grupo do Facebook. Então quem não está lá no grupo do Facebook ainda, entra para assistir, tá certo? Um grande abraço e vamos para a aula. Mais uma aula e nós vamos falar dessa vez sobre mãos e pés, tá legal? Bom, seguinte galera, eu trouxe aqui, no caso, nesse estudo, nós vamos falar de observação das mãos e pés e talvez nós vamos entrar um pouquinho o que vocês precisam entender para criar suas próprias mãos. A galera gosta muito de querer criar suas próprias mãos, né? Então a gente vai falar um pouco disso também, certo? E pés não vai ficar de fora, né? Essa aula vai ser meio grande aí, talvez vocês tenham que assistir elas em partes para que não fique tão cansativa. Alguns momentos eu vou estar adiantando o vídeo. A imagem de referência que eu vou estar usando vai estar em algum lugar aqui do meu lado, não sei se em cima, embaixo, dos lados, mas a imagem que eu vou estar observando vai estar do lado. Por quê? Eu não quis imprimir ela, até porque a galera fala assim que às vezes não consegue imprimir os papéis e tal, não tem uma impressora para imprimir, e muitas vezes olha no celular, olha no computador. Eu estou olhando bem ali, ó, minha imagem está aqui no meu computador, aqui do lado, tá? Então quando vocês verem meu braço, às vezes esticando para lá, é porque eu estou observando a mão que está aqui do meu lado. E nessa folha eu vou desenhar 4 mãos, tá certo? Até para não gastar muito papel, tá legal? Vocês podem usar caderno de sketch de vocês, que isso aqui é um estudo, tá? Nós não vamos, não sei se nós vamos levar essa mão até o fim, um sombreamento, etc. Ainda é uma incógnita, aí depende do tamanho desse vídeo. Mas o importante é vocês fazerem o desenho dela. Esse é o importante, tá? No estudo de mãos existem várias partes aí que vocês têm que entender. E como vocês usam, qual técnica vocês usam, né? Nós vamos começar aqui usando a técnica que vocês devem sempre usar para começar a desenhar, que é a técnica da observação, tá legal? O primeiro passo, galera, é observar o desenho, a mão, a foto que vocês estão olhando ali, ó, e começarem então a utilizar os fundamentos de observação do desenho, tá? Que é, no caso aqui nós temos a linha central, tá certo? E eu vou traçar uma outra linha aqui na diagonal também, ó, tá certo? Essa linha aqui, ela não está aqui marcando bobeira não, essa linha aqui ela tem um propósito aqui, ó. Ela está marcando a altura que eu estou observando dessa mão aqui, ó, tá certo? Então, feito essa cruz aqui, esse X, né, esse sinalzinho de mais, agora nós temos aqui então duas linhas que são muito importantes para quem está aprendendo a desenhar, tá? Ou fazendo um desenho de observação, que é a linha central e é uma linha, no caso aqui, essa aqui é uma linha auxiliar, tá certo? Essa linha auxiliar é o que vai, no caso, fazer com que eu continue o meu desenho. Tá legal? Muito bem, observando então a mão que eu estou olhando aqui na foto, eu observo que, olha só, um dos dedos, que é o dedo do meio, passa bem aqui do lado dela, tá certo? Ela tem uma medida, esse dedo tem uma medida. Eu vou fazer as medidas primeiro, tá? Antes de começar a desenhar aqui de qualquer jeito, eu vou calcular as medidas dessa mão que eu tenho observado. Então, vocês vão ver eu levar meu braço aqui agora, que eu vou estar olhando aqui na tela, com a mão esticada. Eu estou usando o lápis ali para fazer as medidas aqui, ó. Então, eu vou pegar a altura, tá? Daqui até aqui na minha mão, depois a largura e depois a altura dos dedos. É isso que eu vou fazer, tá? Então, vocês estão vendo a imagem aí do lado, então vocês vão ver que é a mesma imagem que eu vou estar reproduzindo, beleza? Então vamos nessa. Vou usar aqui um outro lápis para marcar, galera, que daí fica mais rapidinho. Coloco centralizado, tá? Então vocês percebem que a medida que eu fiz aqui, ó, é essa medida ali, ó. Eu simplesmente centralizei ela, pelo menos eu tentei, né? Às vezes ela não ficou no centro não, então eu vou fazer ela de novo, ó. Basta eu vir aqui, apagar ela. Eu uso, vocês vão ver, usar algumas ferramentas a mais aqui para limpeza do desenho, que é justamente para não sujar o desenho, tá? Muito bem, então temos aí, a linha agora está bem no meio da largura, tá certo? Bem no meio da largura. Agora eu vou tirar aqui a altura da palma da mão, tá certo? A altura da palma da mão deu mais ou menos aqui assim, ó. Ok, se comparado com a medida. O que eu estou fazendo, galera? Eu estou comparando essa medida com essa, tá? Por isso eu estou tirando essas extremidades aqui, tá legal? E é legal quando você faz o desenho de observação, você pode pegar a medida que você está observando quando você olha, enfim, quando você olha um objeto usando o lápis como referência, o teu olho, digamos aqui, ó, ele se projeta na extremidade do lápis até a extremidade do objeto. E o teu dedo marca a outra extremidade. Então essa medida aqui você pode às vezes colocar ela direta no papel. É basicamente o que eu estou fazendo, tá? Então, literalmente eu estou tirando a observação através do lápis e transferindo ela para o papel. É bem mais prático quando você olha um objeto que está real, vivo ali, né? Parece difícil,
quando o objeto é um objeto ao vivo, mas na verdade não é não. É até mais fácil do que às vezes você ficar comparando as proporções. Por exemplo, comparar a proporção, né? Quem já assistiu a aula 3 aí sabe o que é comparar a proporção com outra parte. Você pega uma parte menor e compara com a parte maior, fica dividindo quantas vezes cabe, etc. Aqui está sendo bem mais prático, porque à medida que eu estou olhando ali na minha mão, simplesmente eu estou transferindo ela para cá, tá certo? Então está sendo bem tranquilo. Para isso você tem que ter uma distância certa do teu desenho, para que ele não fique nem muito grande nem muito pequeno. Eu estou numa distância aqui do meu monitor que favorece essa captura do desenho já nas medidas corretas dele. Beleza? Então olha só, vamos nessa. É interessante, assim, observando essa mão, tá? Ela tem algumas partes ali, por exemplo, ó. Estou tirando aqui, por exemplo, a altura que começa a palma do dedo ali, ó. Então é basicamente aqui, ó. Então, olha só que interessante, é na metade. Eu poderia só ter observado a parte dividida no meio, ó. Também daria. Estou já usando a observação para fazer isso. O que acontece? É como se fosse um quadrado aqui, ó. Quem olha a palma da mão assim, ela parece um quadradinho, mas ela não é, tá, pessoal? É interessante vocês perceberem na fotografia aí que há um declínio aí, tá certo? Há um declínio, e esse declínio ele tem uma medida. Ele tem uma fração ali, ó, que é basicamente essa que eu tirei, ó. É como se esse pedaço aqui fosse metade desse, ó. Então, ou seja, essa medida aqui para baixo, basicamente, ó, é a inclinação que tem aqui dos dedos, ó. A outra parte, se vocês olharem em linha reta, agora usando um conhecimento que a gente chama de analogia de pontos, eu vou analisar esse ponto com o ponto da outra extremidade. Eu vou perceber que o outro dedo acaba um pouco mais para cima, tá certo? Então, ele tem uma diferença, mas não é uma diferença tão grande, ó, é uma diferença um pouco menor. Ou seja, aí começa então a aparecer essa forma aqui, ó, na parte superior da palma da mão, que todo mundo tem, ó. Olha só, a minha está aqui e aqui, ó. Se eu colocar os dois lápis, vocês vão entender, ó. Olha como ela se comporta, né, ó. Estão vendo aí na câmera, né? Basicamente é essa linha que eu estou fazendo, tá bom? Continuando, galera, vamos nessa. É interessante vocês entenderem que a mão ela não desce reto aqui, ó. Ela tem tipo um triângulo, né? Ela tem tipo um triângulo aqui, ó, que faz o dedo, ó. É muito interessante até. Deixa eu pegar a largura do pulso, né? O pulso da mão, tá certo? A largura do pulso da mão é essa daqui, tá vendo? E tem um detalhe aqui. Aqui tem um detalhe bem interessante, porque ela começa aqui, só que ela dá uma entradinha. Ela tem, se vocês observarem aí na imagem que eu tô usando de referência, ela tem uma entrada bem aqui na mão, ó. Olha só que interessante. Ela tem uma entrada, e daí o pulso dela, eu vou pegar agora a medida exata do pulso ali, observando, e vou ver, ó, e vou simplesmente capturar ela aqui, ó. Ou seja, olha só, deu essa largura. E é bacana, pessoal, vocês entenderem o seguinte, existe, aqui é o final da minha mão, né? Deixa eu só fazer uma análise aqui, que eu acho que eu baixei muito isso aqui. Esse aqui é mais para cima. Olha só que interessante, galera. As linhas auxiliares, elas devem ser utilizadas o tempo inteiro, tá? Estou aqui fazendo, ao mesmo tempo que eu estou observando a mão, porque eu estou querendo conhecer as medidas dela, é muito importante vocês quererem conhecer as medidas do desenho de vocês, tá? Eu estou ao mesmo tempo também refletindo sobre isso. Não é só um desenho de observação, onde eu estou olhando as medidas, colocando no papel e não estou parando para pensar nela. É isso que é legal, tá? Durante esse processo de observação, você está aprendendo a entender o que a mão representa, que formas mirabolantes são essas, né? Por que a mão ela é tão complicada, né? Muito artista aí corre de medo de desenhar a mão, cara. E porque realmente não é fácil não, tá? E muitos artistas usam da referência, tá? Eu mesmo, muitas vezes, quando estou com pressa, com preguiça, com falta de tempo para fazer um trabalho de mãos, eu vou fotografar a mão do jeito que eu quero e vou desenhar ela através da observação. É muito mais rápido, tá? Fica essa dica para vocês aí, tá legal? Então, isso é fundamental aí dentro de um processo de construção. Ó, se vocês observarem a linha que desce aqui da minha mão, até a minha mão é assim, ó. Ela não é reta aqui, ó. Estão vendo que ela chega e faz uma curva? Ou seja, aqui ela faz uma curva, ó. Eu acho que é mais fácil mostrar por aqui, ó. Estão vendo que então essa mão ela tem uma curva aqui, tá? Eu não sei se vocês estão pensando aí, mas será que todo mundo tem a mão igual, cara? Já pararam para pensar nisso? Eu acho que não, tá? Eu acho que as pessoas possuem mãos diferentes. Todo mundo tem uma mão diferente, um pé diferente, né? Até tem aquele lance que tem gente que tem a mão bonita, o pé bonito, né? Então, tem gente que, enfim, tem até desfile de mãos e pés aí, estéticos, né?
Mas o fato é o seguinte, galera, será que todo mundo tem a mão igual? Eu acho que não também, tá? No entanto, existem medidas que é igual uma cabeça. Você vai desenhar uma cabeça humana, existem medidas ali que são meio que padrão para a maioria das pessoas, tá? E essas medidas agora que a gente tem que tentar aprender. Eu estou falando muitas delas aqui, eu estou falando para vocês, ó, essa inclinação, essa entrada que a mão tem aqui, ó, a minha mão também tem, ó. Vou pegar aqui, ó. Ela desce reto, mas ela dá uma entradinha, ó. Essa entradinha que está aqui, ela desce reto e dá uma entradinha. Toda mão tem um triângulo aqui embaixo, ó. Também, ó, tá vendo? Então são formas assim, pessoal. Todo mundo tem essa linha, né? Muda um pouco, né? Ó, vou desenhar aqui a linha da mão que eu estou observando ali. O pessoal tem até... O pessoal que lê as mãos aí, ó. Já dá pra ler o que está escrito aqui nessa mão aqui, ó. Já estou desenhando a escrita, a história da vida dessa mão, né? Olha aí, ó. Aqui é redondo, então aqui faz uma curva. Não é tão grande assim, é bem mais sutil, né? Mas eu estou exagerando aqui um pouco, depois a gente vem trazendo um refinamento, tá? Mas olha só, é isso, galera. Eu vou dar agora uma acelerada aqui no vídeo para vocês, porque o que vocês precisam entender, pessoal, nessa estrutura de mãos e pés ali, é justamente que vocês precisam tirar a medida, tirar a proporção, tá? Se vocês não tiram a proporção, galera, vocês não vão aprender a conhecer a mão de vocês. E tem muito aluno aí que está penando para desenhar, por quê? Porque está se negando aí, que eu tenho certeza, a fazer o que precisa ser feito, tá? Que é aprender a desenhar por observação. Se você, cara, que está aí começando a desenhar, não consegue desenhar por observação, bicho, ou seja, não consegue olhar um objeto e capturar ele ao máximo de detalhes que vocês puderem, vocês não vão para frente, tá? Porque vocês não conseguem desenhar uma mão, como é que vocês vão criar ela? Sei lá, para mim não faz sentido, tá? Tô falando uma parada assim que eu penso muito sobre isso e não faz muito sentido. Eu não conseguiria me ver dessa forma. É possível? É. Tem muita gente que está tentando. Mas talvez eu nunca ia sair do lugar. Uma pergunta que fizeram bem bacana no grupo agora esses dias aí foi o seguinte: será que quanto tempo que eu... Como é que era a pergunta? Quanto tempo, se eu ficar sem desenhar, quanto tempo eu esqueço? Eu falei, você nunca esquece. O fato é que você nunca esquece. Quando você aprende a técnica, você nunca mais vai esquecer ela. O que acontece, galera, é o quê? O que acontece é que as pessoas, elas... Essa mão aqui, ó, tá vendo uma parada doida? O que acontece, galera, é que a pessoa, não é que ela esquece, mas ela perde a prática. Isso acontece, tá? Isso é um fato. Então, muitas vezes, você não vai esquecer como é que funciona o fundamento. O conhecimento ninguém lhe rouba, tá? E isso você pode perder, a não ser que você tenha amnésia, né? E você perde. Mas ninguém rouba o teu conhecimento, tá? E isso aí é importante para vocês saberem que, uma vez que vocês aprendem, vocês não vão mais esquecer. É desenhar como andar de bicicleta, né? Como dizia a Beth Edwards, né? Desenhar é como andar de bicicleta. Então, realmente, você não vai esquecer. O que acontece é que você perde a prática. Tá? A prática da observação, que é essa habilidade de olhar e fazer, você vai perder um pouco o jeito ali, né? Vai ficar meio enferrujado e tudo mais. Você não vai conseguir. Né? Você vai dar uma apanhada um pouquinho para começar, para voltar a desenhar. Só que o conhecimento você tem e você basta colocar ele em prática. Tá certo? Isso é fato. Beleza, pessoal? Vamos lá. Eu estou me preocupando aqui em dar alguns refinamentos no dedo aqui dela. Mas, enfim, depois eu venho fazendo isso. Vamos continuar o resto. Tá certo? Vamos ver aqui a ponta dos dedos dele. Vocês vão ver que a ponta do dedo dele está cortado na imagem. Eu vou ter que inventar ela. Vou ter que criar a ponta do dedo. Tá certo? Então não tem problema, dá pra fazer. Ó, ela chega até aqui no topo do papel. Ó. Pontinho do dedo. Ok? Então vamos nessa. Vamos começar pelo dedo do meio. Tem um lance dos dedos, galera, que eu gosto de pensar o seguinte. Eu gosto de dividir a base. Eu vou passar uma dica pra vocês, tá? Eu gosto de fazer uma divisão na base do que é os dedos aí. Ok? Estou fazendo isso através da observação, tá? Estou dividindo em partes iguais. Fica fácil, porque 4 dedos é só dividir em 4 partes. Parece meio lógico assim, mas... né? Olha só, estou dividindo a base. E agora que eu tenho a base dividida, o que eu faço? Eu faço isso, tá, pessoal? Eu começo a traçar o esqueleto do dedo, que é a anatomia do dedo, ó.
tá certo? Então traço aqui, eles estão retos, então tá bem fácil de fazer, ó. Eu traço essa linha que define. Isso é um negócio bacana de eu falar agora para vocês, é o quê? Tô traçando exatamente olhando no meio da mão, tá? Tracei aqui as pontas dos dedos aqui, ó. Diferente do que eu não fiz aqui, ó. Poderia ter feito, ó. Essa divisão aqui teria sido até mais tranquilo para mim. Não, eu me esqueci de fazer, mas enfim, passou batido. Agora que eu tenho isso, eu já sei aqui a medida do dedo maior. Eu vou tirar as medidas dos outros dedos, ó. Cada dedo tem uma medida diferente. Então vou pegar ali a medida, ó. Estou fazendo olhando através da observação, olhando dessa medida aqui. Venho cá e coloco. Vou olhar de novo o outro dedo agora, tá? Estou esticando, estou observando um olho fechado, colocando aqui, olha só, deu essa medida aqui. Tá vendo como olhando um objeto real é muito mais fácil, galera, de vocês fazerem uma transferência do desenho, que vocês, à medida que eu estou capturando aqui, ó, pelo meu dedo, ó, à medida que eu estou capturando aqui, ó, é a medida que eu estou literalmente transpassando para o papel. Então é bem tranquilo, galera, bem tranquilo. Que aqui você não tem que ficar calculando proporções, né? Você olha o objeto e transfere. É, literalmente, o objeto está longe de você, né? Você tem que estar numa distância adequada para que isso funcione, claro. E agora a gente vai começar a fazer, então. Agora eu tenho aqui a ponta do dedo e a base do dedo. Então agora é só fazer. Eu gosto de pensar neles assim, ó, como cilindros, tá? Ó. Eu vou desenhar ele cilíndrico, né? Vou arredondar as pontas. Vou perceber que a parte de cima é mais fina e a parte de baixo é mais grossa. Eu vou perceber, por exemplo, que existem as falanges dos dedos aqui, ó. Né? Então, elas estão neste lugar. Você vê que elas são meio parecidas, né? Essa daqui eu acho que ela é menor um pouco. Essa daqui, por conta dessa curva, ela parece ser maior. Mas porque aqui dá uma curva para baixo. Depois a gente vai vir refinando esse desenho. Até vou dar uma limpada aqui já. Então, vou refinando aqui o desenho. E já começa a colocar alguns detalhes. Olha só, galera. Então, algumas curvas eu já consigo fazer, ó. Já começa a olhar o meu modelo original e vou fazendo as curvas que eu vejo ali nele. Vocês percebem que a mão ela possui curvas bem complexas. Isso é o que diferencia muitas a fisionomia das pessoas, né? As mãos das pessoas têm fisionomias diferentes. Só que é interessante vocês entenderem que existem aqui algumas características que são muito parecidas em muitas mãos, ó. Então aqui eu estou só copiando, eu não estou sendo tão fiel, tá, pessoal? Na observação, estou literalmente capturando as linhas principais, tá ok? Eu poderia ser muito mais realista, tá? Poderia subir bem mais esse morro do realismo aí com a minha bicicleta, mas eu estou levando ela mais na boa, sem me preocupar tanto com refinamento. Estou fazendo as proporções certas e estou tentando aprender aqui com a minha observação, ó. Então aqui as pontas dos dedos são mais finas, ó. Então, será que ela é fina desse jeito? Não sei, eu vou medir, ó. Tudo que eu tenho dúvida, galera, eu vou lá e tiro a medida. E olha, ó, ela é um pouco mais grossa, bem pouquinho. É aquele negócio, eu sempre falo, uma linha mais de grossura faz diferença na estética do seu desenho, ó. E aqui no caso, ó, é uma linha de grossura, uma coisa muito pequena. Então vem com a borracha aqui e só dá aquela retirada, refina o desenho. Beleza? Então, galera, eu tenho já aqui, essa estrutura da mão tá pronta praticamente. Falta o que aqui? Tem algumas linhas que estão traçadas aqui, bem pontilhadinhas, né? Aqui tem alguns detalhes bem pequenos na minha mão, ó, que fazem uma diferença danada. Eu compreender esses detalhes aqui, galera. Isso agora é um detalhamento, tá, pessoal? Quem gosta de falar, mas e aí como é que eu refino o meu trabalho? Como é que eu faço o meu trabalho ficar mais refinado? É agora. É o que eu estou fazendo agora. Tá, ó. Estou trazendo aqui as linhas, ó. Olhando com cuidado, com atenção, tentando entender cada parte, cada detalhezinho da anatomia dessa mão que eu estou observando. Tá certo, ó? Então eu venho detalhando, porque às vezes, tipo aqui, eu fiz uma simplificação, fiz uma linha reta. Só que se eu olhar depois a linha reta, ela é cheia de pequenas curvas, pequenas nuances que caracterizam o meu desenho, tá? Então eu não posso ignorar isso aí. E por que é legal vocês observarem ao extremo o desenho? Por quê?
Porque vocês começam a entender, galera, o que vocês precisam colocar numa mão quando vocês forem criar a mão de vocês. Vocês vão saber que a mão possui muito mais detalhe do que parece. E se vocês não realizam esse exercício de fazer igual, de observar e tentar fazer o mais parecido possível, assim, o mais realista possível, vocês não vão aprender quais são os detalhes que que a mão possui. Vocês vão passar aí, vocês vão achar que a mão é só um cilindro assim, ó. Vocês vão desenhar um cilindro aqui, ó. E eu vou falar, minha mão tá pronta, ó. Isso aqui é a mão, tem um dedo ali. Não, não é. A mão não se faz só disso aqui. Isso aqui é uma simplificação. Estou simplificando, tá certo? Muito bem, galera. Então, vocês viram até aqui onde eu trabalhei essas etapas, tá? Tanto de construção da mão, quanto agora do refinamento. Então, vocês vão ver que agora eu vou só acelerar o... Muito bem, galera, tudo bom? Olha só, temos aí a mãozinha desenhada, tá? Vou refinar aqui alguns traços, tá? Acho que aqui é uma parada, pessoal, é um nível, é um status onde você vai decidir se você quer deixar algumas liberdades criativas tua ou se você quer seguir para um caminho do mais realista, do desenho mais realista, tá? Ou seja, quanto mais você se dedicar agora a colocar micro detalhes, tá? Micros detalhes nas mãos, mais você vai deixar essa mão parecida com a mão do modelo. Tá certo? Isso são detalhes que você vai inserindo na mão. Se vocês olharem aqui, por exemplo, tem muitas linhas aqui, ó, tá vendo? Você pode desenhar uma por uma? Pode, você pode desenhar uma por uma. Você pode só simplesmente, que nem eu estou fazendo aqui, ó. Eu sei que são várias linhas, eu não estou desenhando todas elas exatamente como elas passam, mas as principais eu estou fazendo. Tem algumas aqui em cima que elas são bem marcantes. Aí depois aqui embaixo tem uma certa área meio nebulosa aqui, uma sombra forte. E daí começa aqui tipo uma textura, né, da palma da mão, ó. Então assim, esses detalhes aqui, galera, eu posso pegar e fazer eles como liberdade criativa, onde você coloca o que a gente chama de cópia. A cópia é quando você toma liberdades de colocar coisas que não estão presentes naquele desenho. Então você toma liberdades de criação sua. Você começa a criar coisas que não existem ali na mão, né? Então, por exemplo, aqui eu criei toda uma textura que não é exatamente igual à mesma que tem na mão. Eu tomei uma liberdade criativa na hora de fazer essa parte, tá? E copiar é isso, tá? Copiar é quando você decide, nesses momentos, não ser tão rigoroso com a observação. Até porque, por ser uma mão, galera, enfim, por ser uma mão, talvez o cara não vai dizer, olha, essa mão aí não é a mão do Leonardo DiCaprio, aí, do Sylvester Stallone. Imagina o Sylvester Stallone com essa mão aqui tão delicada, né? Muito bem, galera. Enfim, só que assim, não é uma coisa para você se dedicar tanto. O mais importante na mão é o sentido dos dedos, tá? É o sentido que os dedos têm, ó. Se vocês olharem aqui, ó, eles têm sentidos, ó. Isso aqui, galera,
é o que vocês já aprenderam na aula da semana passada, é ritmo, tá certo? Os dedos, depois nós vamos ver em umas outras posições, aqui eu estou fazendo uma posição de estudo, tá certo? Inclusive eu nem vou desenhar a outra aqui do lado, não, vocês podem, a outra tá nessa posição assim, ó. Vocês podem desenhar ela também, se vocês quiserem, podem desenhar aqui do lado. Até sugiro que façam. Eu não sei se eu vou fazer ou não, estou na dúvida agora. Vamos ver, eu tenho mais 3 mãos para fazer, então vamos nessa, vamos lá. Eu vou desenhar igual novamente, vocês vão ver que eu vou estar seguindo aqui alguns processos, mas, ó, tipo aqui eu estou tomando liberdade criativa, estou criando uma textura. Aqui eu sei que são 2 linhas, faço 2 linhas, mas também estou tomando liberdade criativa. Você pode tomar essas liberdades criativas, galera. Isso é importante vocês terem essa consciência, tá? Essa consciência de que vocês podem criar formas que não estão presentes no seu desenho, mas que lembram o desenho, tá? Vocês não vão colocar uma coisa que não caracteriza essa mão, tá? Mas esses micro detalhes, vocês podem criar eles. Vocês não precisam ser tão fiéis ao que vocês estão observando, tá certo? Isso aqui é mais uma cópia do que uma reprodução, onde eu tenho mais liberdade do criativo do que de fato ser tão fiel à fotografia real. Tá certo? Será que cabe a outra mão aqui? Eu não sei. Vamos tentar. Ela está com as mãos abertas, eu acho que não vai caber aqui. Deixa eu só medir ela aqui, galera. Talvez eu tenha que desenhar ela bem menorzinha. Essa outra mão aqui, ela tem, se eu fosse pegar a mesma distância que eu estou fazendo agora, essa mão aqui eu tinha uma distância, por isso eu desenhei ela aqui. Essa outra mão, ela tem outra, se eu fosse fazer ela inteira, ela ia dar essa largura. Ela ia começar aqui e acabar fora do papel, não ia caber. Não é o meu objetivo, tá? Então eu posso desenhar essa outra mão aqui menor. Essa outra mão está mais ou menos assim, ó, a outra mão. Igual essa pose aqui, ó. Eu posso pegar e desenhar ela menor, tá? Posso fazer ela pequenininha aqui, não há problema nenhum. Inclusive agora eu vou fazer isso então usando, sem ser essa técnica de você capturar e colocar para cá, a mesma medida que eu olho e coloco aqui, sem fazer comparação. Dessa vez eu vou fazer comparação, tá? Olha aí, vou fazer ela vai ficar um pouco pequena, tá? Vai ficar menor do que essa, que o objetivo são 2 mãos, por mais que estejam juntas, ou, vamos nessa, vamos lá. Estão juntas aí na foto, mas depois acho que eu vou separar elas para vocês. Eu tenho um pedacinho aqui bem pequeno. O meu pedaço, galera, é esse aqui, ó. Esse é o pedaço que eu tenho aqui para desenhar. Olha só, nesse caso aqui, eu vou fazer um esquema também. Vou desenhar aqui a linha central, ó. A linha central, ela está sempre presente, ok? E vou desenhar aqui a linha que, no caso, marca essa mesma início das falanges, aqui bem no meio, ó. Ou seja, metade da mão aqui para baixo, uma medida, e os dedos é outra, tá legal? Geralmente, galera, essa medida aqui, ela tem uma medida chamada uma proporção áurea, ou seja, é exatamente aquela medida aqui encontrada na natureza, tá? Proporção áurea, ou seja, a medida do dedo é menor do que a medida da palma da mão. A palma da mão é sempre maior que os dedos. E ela tem uma medida que é uma proporção áurea. Eu não lembro qual que é o número exatamente. De repente posso depor aí no vídeo, que é um número, uma fração de porcentagem, que é uma medida muito comum na natureza. Essa medida da proporção áurea é o que define hoje os padrões de estética. Então, às vezes, a pessoa se pergunta por que os padrões de estética são definidos. Um dos critérios é esse, tá? Não que seja esse exatamente total, o que define a estética, né? Porque tem outras questões que também definem a estética, por exemplo, a quantidade de pessoas que são muito parecidas em proporção, né? Isso define padrões de estética também, proporcionais entre pessoas. É mais comum ao olhar de muitas pessoas certa característica de medida, tipo a distância do nariz com o olho, etc. Então isso acaba definindo, acaba servindo também como um dos parâmetros para definir o que é bonito, o que não é bonito, o que é estético, o que não é estético. Tá? Então, essa medida, até que agora que eu comecei a falar dela, é legal levar isso até o fim para vocês entenderem bem o que é isso, que é basicamente assim, por ser uma medida, uma proporção muito comum na natureza, ela se torna confortável aos olhos da maioria de todas as pessoas, tá? E quando você, por exemplo, aqui nós temos um padrão de mão, ó, ela tem um padrão, tá? Um padrão de proporção. Olha só, aquilo que eu falei, ela é menor um pouco, tá vendo? Isso é padrão, é muito, quase que todo mundo é assim. É muito difícil essa medida ser diferente entre as pessoas, tá certo? E essa proporção áurea é um dos padrões que define as proporções do ser humano. Muitas partes do ser humano é baseado nessas medidas, tá legal? E isso serve também como definição de padrão de estética,
Porque quanto mais você se enquadra as medidas dentro desses padrões, mais agradável fica aos olhos, tá? Por exemplo, se você desenha um alienígena com os dedões compridos, aquilo se torna medonho, porque não é comum aos olhos das pessoas, né? É por isso que as distorções do desenho acabam criando tanta estranheza para quem observa, beleza? Essa que era o que eu queria falar. Muito bem, galera, olha só. Essas mãos aqui, quando vistas de costas, tem umas características bem interessantes, ó. Se vocês olharem aqui, onde está essa parte aqui da mão, ó, os meus ossinhos da mão, eles estão numa certa medida aqui, uma distância aqui, ó. Isso é legal de observar. Então, é como se eu estivesse desenhando duas linhas aqui, ó. Desenho uma linha aqui, desenho uma linha aqui. Então, eu desenho a linha de fora. Vou desenhar a linha de dentro. Tá? Um outro detalhe que eu quero chamar a atenção, já que nós estamos desenhando ali a outra mãozinha, é com relação, então, a falange vai estar mais ou menos aqui, né? Vamos nessa, vamos começar a traçar, né? Eu vou desenhar essa mão menor, tá? Eu vou usar uma técnica aqui que a galera já conhece, que é a linha contínua. Vou simplesmente, de uma maneira muito solta, rabiscar aqui o que seriam os dedos aí, ó, a mão inteira. Depois eu não estou nem pensando em proporção, tá? Estou usando uma outra técnica agora que eu utilizo também para ajudar a colocar o desenho no papel. Então você que às vezes tem muita dificuldade em pôr a ideia no papel, essa aqui é uma sugestão bem legal, tá? Olha só, eu estou simplesmente só rabiscando, olhando para a foto e rabiscando. Não estou preocupado com as medidas, estou nem aí para as medidas. Se as medidas estão certas, se elas estão erradas, não estou nem aí. Essa outra aqui eu fui já pegando as medidas e transferindo para o papel. Agora não, agora eu vou ter que observar e fazer vou ter que fazer uma comparação. E um dos detalhes que eu quero comparar é que essa mão aqui ela tem que caber nesse pedaço aqui, ela tem que dar aqui. Eu estou reduzindo as medidas dela, né? Eu estou usando ainda o conceito de observação, a técnica de fundamento de observação, mas eu estou aplicando ela de uma outra forma, o que é bem bacana. Tá? É a mesma coisa, mas aplicado de uma outra forma. Então aqui eu estou usando que recurso de fundamento é esse? Chama-se linha contínua. Tinha um espaço, dentro desse espaço, então agora eu vou colocar as proporções. É isso que eu vou fazer agora, tá certo? Então vamos nessa, vou comparar aqui as proporções. Olha só. As medidas, então, do meu dedo aqui, ó, até aqui, equivalem, do meu dedo até aqui, equivalem até aqui. Então vou pegar elas, ó, e vou jogar para lá. E esses dedos que estão aqui assim, eles devem acabar nesse ponto. Não, isso aqui está errado. Tá? Vou até eliminar aqui. Então esse dedo aqui é mais fino. Vamos continuar. Vamos nessa. Estou pegando, pessoal, a parte menor e estou comparando na parte maior agora. É isso que eu estou fazendo. A medida que, olha que interessante. A medida daqui é metade dessa. Ou seja, é uma medida até, digamos, razoável. Ela vem até aqui assim, ó. Proporção. Estou fazendo usando proporção e comparação. Estou comparando as medidas. Então, essa medida, ela é o dobro para... Opa, é isso mesmo? Tá certo. Olha só, essa medida é o dobro para cá. Então, ela é mais ou menos aqui assim. Ela vem até aqui. Então, vamos limpar o meu desenho, ó. A galera que está fazendo o curso aí do Zero ao Super Desenhista, que é o curso profissionalizante que eu tenho, né, conhece bem esse recurso que a gente usa para colocar as ideias no papel, tá? Muito bem. Ainda estamos aí agora dividindo as proporções, tá, pessoal? O que eu vou querer saber agora, galera? Eu quero saber se dessa altura que eu havia pensado, qual a altura dos dedos. Então, eu vou fazer uma medida aqui. Vou comparar vou pegar o tamanho do dedo ali, que é esse dedo aqui, ó. Tô pegando esse dedo, a medida, e vou comparar ela. Olha que interessante. A mesma medida que tem daqui, pessoal, até aqui, é a mesma medida do meu dedo para cima. Olha aí. Então, meus dedos, galera, acabam bem nesse raio aqui, ó. Ou seja, todo esse dedão de alienígena aqui que eu estava fazendo, eu vou agora tirar, vou apagar. Porque minha mão ela é pequenininha. Ela não é uma mão grandona, né? Beleza? O que mais agora, galera? Vamos continuar. Então, aqui começam as minhas mãos. Existe uma medida daqui, né? Até essa curva aqui embaixo. Na mão que eu estou observando. Eu vou medir ela para saber quanto que é. Estou usando o lápis, aqui é a proporção. Peguei a medida e vou comparar com outra coisa que eu tenho aqui. Vou comparar. Ela deu, galera, é como se eu pegasse essa medida aqui e fracionasse 70% mais ou menos. 70% é a distância que tem no caso aqui, ó.
Eu estou usando, galera, conceito de proporção, tá? Se você assistiu a aula 3, que eu mandei no e-mail de vocês, vocês sabem do que eu estou falando, tá? Quem não assistiu, meu, dá um pause aqui, tá ligado? E corre lá para assistir, porque você não vai conseguir, tá certo? Você vai apanhar um pouco aí para fazer. Agora eu vou usar uma análise de ponto, galera. Vou analisar a altura do... Olha só, a altura do dedão ali, ó. A altura do dedão, o primeiro passo, vou pegar a falange aqui, o seu ossinho aqui. Qual que é a distância aqui, ó? Qual que é essa distância aqui? Eu vou medir ela. No caso aqui. Interessante. Vamos lá, pessoal. Daqui até aqui é como se essa falange ela estivesse mais ou menos nessa altura. A minha linha não está tão errada, tá certa. Está no lugar até adequado. O lance aqui, o meu dedão que está aqui, ó, o meu dedão ele tem uma linha auxiliar, uma analogia de ponta aqui. Eu estou analisando qual a distância aqui, ó. E ela passa exatamente aqui, um pouquinho por cima da metade, o meu dedão. Então a ponta do meu dedão ela está exatamente aqui, ó. Acho que vai pegar um dedo no outro, hein, cara? Eu espero que não, hein? Vamos ver. Vamos ver aqui se vai rolar ou não. Mas acho que não vai pegar, não. Vai ficar bem encostadinho aqui, ó. Mas não vai pegar. O importante é que não pegue e fique uma margem parecida, ó. Entenderam? Essa aqui era a minha ideia. Vamos nessa. Vamos continuar aí. Falar aqui um pouquinho, depois eu vou voltar a acelerar o vídeo de novo. É muito interessante vocês entenderem que existem volumes, tá? Que são esses tendões que a mão faz aqui, ó. Tá vendo? Eles, o que que muda, o que que faz eles aparecerem na minha mão, sabe? Esses tendões ficarem mais fortes aqui, é justamente a luz e a sombra, tá? Então, o que define se eles existem ou não ali é a incidência de luz e sombra. Então, o que através das manchas. Existem manchas aqui, eu posso até marcar elas com ranchuras. Quando eu rabisco o desenho assim, eu estou fazendo ranchuras nele. Tá certo? Vou até dar uma limpada aqui agora, porque ele ficou bem sujo. Né, com essas linhas contínuas que eu risquei antes, acabaram deixando bem sujo o meu desenho. No entanto, já estou refinando ele aqui com alguns aspectos, ó, tá? E agora a gente vai continuar a proporção para o outro lado da mão, tá certo? Então eu quis dar um stop aqui nessa acelerada do vídeo, justamente para falar para vocês que esses ossinhos aqui, esses detalhezinhos que são os nervos aqui que aparecem na mão, eles são insinuados pela sombra. Então se você olhar, tem uma sombra mais escura aqui que marca o dedo. Essa sombra, ela tem uma sombra avermelhada aqui, ó, na mão dela, minha branquinha, tá? E tem uma sombra bem escura aqui, ó, assim, não bem escura, bem uma certa tonalidade, né? Não muito clara, mas aqui tem uma luz e daí aqui tem um tendão aqui que é uma sombra bem mais forte de todas, ó. Então isso vem marcando. Então esses tendões aqui eles vão saltando onde a parte mais clara. Ó. Olha só, eu estou usando ranchuras, que é rabiscos, ó, para insinuar. Tipo aqui, por exemplo, ó, aqui tem uma sombra bem forte, ó, que faz assim, ó. Eu posso usar essas ranchuras aqui no meu desenho, justamente para estar marcando, tá? Isso é uma coisa que é legal vocês fazerem depois, tá? Eu estou só falando agora aqui, porque eu acabo olhando e já fazendo, né? Então eu vou meio que eu vou rabiscando onde é a sombra, fazendo pequenos rabiscos, tá? Bem sutis, bem leves. Ó, aqui, ó, posso rabiscando aqui, ó, né, para marcar onde estão esses tendões, né? Tá certo? É basicamente isso que eu queria falar para vocês. Vamos voltar aqui, ó, acelerar as medidas, tá? Pra gente poder não ficar muito tempo no vídeo aí, tá certo? Eu tô usando todos os fundamentos que vocês já viram na aula 1, tá? Então, análise de ponta aqui, por exemplo, já que eu tô falando, ó, vamos fazer só essa. Se eu olhar em linha reta para cá, qual é a altura desse ponto aqui, ó, da mão? Porque aqui tem uma altura, aqui tem outra, é mais baixo, ó. Qual é a altura? Aonde que ele coincide? Onde ele coincide aqui do outro lado? Isso aqui é um conhecimento de fundamento de desenho chamado analogia de ponto. Analogia de ponto. Então, eu vou simplesmente observar agora aonde que ele coincide. Ó, se eu olhar em linha reta, aonde ele coincide? Ó, ele coincide com a unha. Olha que coisa interessante, ele coincide com a unha aqui, ó. Então, se eu posicionar, não é nem com a ponta do dedo, é com a unha aqui embaixo. Então, ele está bem aqui, ó, bem onde eu marquei antes. Ó. A minha marcação de esboço estava certa. Tá certo? Eu sei que
ele tem essa ponta do dedo, a mão termina aqui. Eu não sei se é a ponta do dedo ou se é... Eu não sei se é a ponta do dedo que está aqui ou é essa parte que acaba. Eu tenho que medir de novo, não me lembro. Eu acho que seja esse pedacinho aqui, ó. É interessante que quando você vai desenhando já e tudo mais, você pode comparar com outras partes do corpo, né? E olha só que interessante. Essa distância aqui, ela equivale a essa distância, essa grossura do dedo, ó. Fiz uma comparação com uma parte menor e descobri isso, ó. Então a mão, ela acaba aqui assim, ó, essa parte. Então quer dizer que isso aqui é a ponta do dedo, porque como o dedo não está reto, o dedo está passando para lá, então ele está passando. Então essa medida que está aqui provavelmente é da ponta do dedo. Vamos confirmar isso aí. Mas a medida que eu queria é essa daqui. Aqui ela tem uma quedinha aqui, ó. A mão ela tem um volume, né? Ó. Ela tem uma tortinha ali e ela desce meio reto, né? E não é um reto, né? Porque ele é um reto meio colocado, tipo assim, não vai descer reto para cá, ele vai descer meio inclinado para dentro, ó. Tá certo? Que ele vem fechando aqui a palma da mão, ó. Aqui tem um triângulo, ó. E essa palma da mão ela tem um ritmo, que ela vai afunilando, né? Qual que é a largura do pulso dele? Não sei, vamos ver. Eu vou pegar o pulso aqui, galera. Estou pegando a medida do pulso que está aparecendo ali e vou comparar com o dedão. E ela vai ser exatamente esta medida aqui, ó. Ou seja, se eu pegar essa medida aqui e jogo para cá, eu tenho a largura do meu pulso, que é basicamente o que estava aqui já, ó, essa marcação que estava aqui. Então não estava muito errado, tá? Estava até bem certo, ó. E daí o que acontece? Ele vem e daí ele faz uma curva naquela direção. Não é uma curva muito grande, até porque agora o que incide aqui é justamente essa medida, ó. Então, essa medida aqui é a correta, tá certo? Vou voltar a acelerar o vídeo de novo, tá, pessoal? Vocês vão ver que eu vou continuar aí quando tiver algum assunto importante de novo, que vocês não precisem, né? Aqui agora é só fazer uma cópia, uma reprodução através dos fundamentos de observação, tá, pessoal? Não estou criando uma mão, estou observando os detalhes, tá? Isso é muito bacana. Mas isso são coisas que vocês vão desenhando. Quanto mais mãos vocês desenharem, mais vocês vão entender a anatomia dela. Mais vocês vão aprender como é que funciona a anatomia da mão. Tá bom? Então é isso. Vamos nessa? Mais um time-lapse aí. Pessoal, uma dica aqui, ó, quando você traça o esqueleto do dedo, que nem eu estava fazendo aqui antes, às vezes vocês têm que olhar a base, que eu falei que vocês têm que medir, você tem que medir a largura da ponta, mas vocês também têm que medir o espaço negativo. O espaço negativo é esse espaço entre os dedos aqui, ó, tá? Então vocês têm que entender se as medidas aqui estão corretas, tá? Porque agora que eu criei o volume, ele já está quase certo, esse volume, só tem que dar uma refinada, deixar mais fino aqui a ponta, né? E fazer as curvinhas menores. Só que se você desenha, por exemplo, aqui eu tinha feito ele mais próximo, ele ia ficar com uma distância muito próxima da mão, sendo que ele era uma distância maior. Então confiram sempre o espaço negativo entre os dedos também, tá? Para que a medida, a distância esteja correta. E daí você pode corrigir antes de fazer agora o refinamento. Porque do jeito que está aqui, eu vou só refinar. Beleza? Vamos nessa? Então vamos lá.
Galera, vocês viram então aqui como funcionou o fato de eu observar a mão e tentar conhecer os detalhes que ela possui, tá? Vocês podem observar as falanges, como elas se comportam, tá? Isso é muito bacana de vocês observarem, para vocês entenderem que cada falange, conforme o dedo gira, o dedo é um cilindro, tá, pessoal? Resumo da história, o dedo é um cilindro. Mas conforme uma falange na outra gira, ela tem aqui algumas, como se fossem pequenas ondulações, tá? E elas são bem sutis e conforme o dedo está girando, né, ela pode às vezes aparecer ou não, tá? Tipo aqui, por exemplo, ela não aparece. Aqui o que acontece? Quando o dedo ele gira a determinada posição, é bacana vocês observarem que ele faz isso, ó. Ele começa a mostrar o que seria essa curva aqui de baixo. Porque o que acontece? Um dedo, uma metade do dedo aqui, como se fosse um cilindro, né? Então, visto dele de lado assim, então existe uma metade aqui que tem um negócio, existe uma outra metade que tem os risquinhos por cima. Aqui embaixo tem uma cavidade, e aqui do lado e aqui em cima tem uma cavidade, que é um volume. Então, conforme o dedo gira, isso distorce toda a mão, entendeu? Isso é uma coisa muito importante para vocês observarem nos dedos, tá certo? Porque senão os dedos de vocês eles ficam estranhos, tá? E às vezes pode ficar tudo torto. Então, se vocês não entenderem essa dinâmica, aonde estão os dedos, tipo aqui a unha está mais apontada para cá. Então, o dedo ele aparece mais arredondado, essa parte aqui, ó. Essa parte que ele já aparece, né, no caso, mostrando essas dobrinhas aqui de cima da mão, né? Elas já são encostadas aqui, ó, porque o dedo está girando muito para cá. Então, está mostrando mais essa parte do que mostrando essa. Sacou? Do que está dividido meio a meio, né? Ao contrário de outros dedos aqui, né? Se você olhar esse dedo aqui do meio, ele está exatamente no meio. Então, ele tem aqui, ó, ele tem essa parte mais esbelta, mais magrinha, só que aqui onde tem essas ruguinhas da falange do dedo, elas têm uma abertura, ou seja, é como se o dedo aqui, ó, nas ruguinhas, ele tivesse pequenas saliências, tá certo? Que daí vai para outra ruguinha lá em cima, outra ruguinha aqui na frente, tá certo? Estamos falando dessa dobra aqui, galera, dessa dobra da mão aqui, tá? Então fiquem muito atentos, porque elas não são tão grandes igual o desenho aqui, elas são muito sutis, e essa sutileza é que dá toda essa elegância das mãos. Isso é um detalhe, galera, muito importante para vocês como observadores terem aí como atenção, tá legal? Agora eu vou desenhar uma outra mão que ela tem o quê? Ela tem um ritmo maior. Aquela matéria que nós pegamos na aula passada sobre ritmo e movimento, ela vai se aplicar para essa mão agora, tá certo? Então vamos nessa? Deixa eu mudar aqui a foto. Bom, são duas mãos interagindo de novo, tá certo? Mas vamos nessa, eu vou desenhar a mão de baixo aqui, que é a mão que tem a palma para cima, né? Ela está numa posição muito legal, muito bacana, na verdade, bem desafiadora aí. E é legal vocês desenharem ela também observando para vocês entenderem como ela funciona, tá legal? Então vamos nessa. Vou tentar aqui fazer aquele mesmo esquema que eu fiz antes, que não fiz aqui, ó, de linhas. Eu vou desenhar só ela aqui de baixo, não vou desenhar de cima. Então, provavelmente eu vou mandar elas separadas para vocês também aí, para que vocês desenhem elas individualmente também, tá? Então, deixa os olhos aí, a mão ela tem que estar aqui, galera, ó, essa mão ela tem que vir aqui. Então, deixa o traço fluir, ó. Aqui o legal da linha contínua é vocês deixarem o traço fluir, para vocês entenderem onde que os dedos podem chegar, com esse tamanho de mão aqui, ó. Lembrando que ela tem o dedão dela aqui para baixo, aí os outros dedos estão aqui para cima, tá certo? E a mão dela faz essa inclinação aqui, ó. Agora, preste atenção, onde está o ritmo, professor? Ó, o ritmo está aqui, ó. Aqui tem uma linha de ritmo, aqui tem aqui tem uma linha de ritmo também. Tá certo? Cada dedo aqui tem um movimento, ó, que representa um ritmo, uma forma de ser desenhado aqui, tá vendo? Então, isso tudo aqui é o ritmo da mão, tá certo? O outro dedão ele vai para dentro, tá certo? Então, essas linhas que vocês estão vendo eu traçar aqui são as linhas que representam o ritmo da minha mão. Agora eu vou, é claro, ver se as inclinações estão corretas, né? Por exemplo, a palma da mão aqui atrás eu acho que ela tem uma inclinação bem mais aguda. Isso é importante vocês verem, observarem se ela está certa ou não, tá legal? E agora a gente vai continuar, então, agora vamos pegar as proporções. Será que as proporções estão certas? Muito bem, eu vou partir do punho aqui dela, do pulso, né? A partir do pulso eu vou descobrir se a proporção dela está certa. Ou seja, quem já sabe usar a proporção,
já sabe o que eu vou fazer aí, né? Eu vou pegar a medida aqui do pulso e vou ver quantas vezes cabem no comprimento. Vou ver aqui, dá uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes, olha aí. Então se eu pegar aqui, galera, o pulso dela aqui, ela tem que dar 5 vezes a partir daqui, ó, dessa curvinha que eu quero na mão. Então 1, 2, 3, 4, 5 vezes, vai dar menos que 5, então vai dar mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui acaba a mão se ela começa exatamente aqui. Olha só que interessante, tá? Agora, eu vou tentar calcular a distância daqui até aqui, ó. Qual que é essa distância aqui, ó? Vou pegar o pulso dela também e vou ver quantas vezes vão caber aqui. Eu vou pegar o pulso dela e vou ver quantas vezes vão dar. Tá certo? Então, vamos nessa. Então, tô pegando aqui o pulso. Ó, dá uma vez e um pouquinho. Então, se eu pegar o pulso dela aqui, galera, e jogar ele para baixo, ele vai dar uma vez, que é aqui, ó. Só que ele dá um pouquinho de nada, dá só um triscozinho, um pedacinho minúsculo aqui, ó, bem pouquinha coisa. Nem preciso calcular a proporção desse pedaço pequeno. Posso fazer visualmente, porque é uma fração minúscula, tá certo? Eu já começo então a ter um enquadramento da minha mão, galera. Se vocês observarem, já tem um enquadramento. Por quê? Porque se eu olhar aqui no pulso dela, essa ponta da mão aqui, ó, que vocês estão vendo, que tem a dobrinha, né? Se vocês estão olhando a foto aí do lado, vocês estão acompanhando o meu olhar também, né? Eu quero olhar, eu estou observando ela um pouco mais alta. Olha que coisa interessante. Se eu traçar uma linha reta aqui, ó, essa parte aqui da mão ela é um pouco mais alta, ela sobe aqui, ó. Tá certo? Então vamos nessa, vamos traçar. Vamos traçar e vamos ver o que vai dar. Então, vamos desenvolver agora, tá? Esse aqui é um pouco mais sutil, não é tão exagerado igual eu fiz, né? Uma outra coisa aqui, galera, eu quero calcular a distância daqui até onde está a mão aqui embaixo, ó. Eu quero calcular a distância. Ou seja, essa distância aqui, ó. Eu já calculei no eixo Y, agora eu vou calcular no eixo X. Quem sabe proporção e assistiu minha aula, sabe do que eu tô falando. Essa aula, galera, tá de bônus para vocês aí. Pra galera que é nova, tá, pessoal? A galera que tá aí comigo desde o começo desse programa, ele começou há 11 semanas atrás, pessoal. Pessoal que entrou aí nas 2 últimas semanas, para vocês ficarem sabendo, esse programa começou há 11 semanas atrás. Teve muita gente me perguntando, né? Falou, mas professor, será eu vou assistir as outras aulas anteriores? A ideia é que não, tá? Vocês não vão assistir as outras aulas anteriores, beleza? Mas, o que acontece? Vocês vão ter uma novidade, tá certo? Por que vocês não vão assistir as aulas anteriores? Porque a ideia é que toda semana eu lance uma aula nova, então eu poderia repetir aquelas aulas de novo, tá? Então eu poderia voltar a falar de proporção, que nem eu estou falando aqui de novo, estou falando de proporção, estou falando de fundamentos, estou falando aqui de tudo aquilo que vocês já viram lá na aula 1, até que eu liberei para vocês, e na aula 3, tá certo? Então todos aqueles conhecimentos estão aqui, e ainda estou trazendo umas coisinhas a mais, porque quem prestou atenção na aula, viram lá que eu não falei de linha auxiliar, e nem falei de análise de ponto. Então, se vocês prestarem atenção, vocês vão entender que aquela técnica está sendo totalmente aplicada através da observação nesses desenhos aqui, tá certo? E assim, qual que é a novidade? Por que vocês não vão assistir aquelas aulas, tá? Vocês devem estar se perguntando aí. Eu estou providenciando agora para o dia 20, pessoal. Ó, quem chegou aqui até agora nessa aula vai ouvir uma baita de uma novidade. Dia 20 desse mês, eu vou liberar para todos vocês um acesso a um sistema, um programa, tipo o Hotmart, mas não o Hotmart, que é outro negócio, acho que é o Eduzo, acho. A minha parte técnica aí está providenciando aí o sistema. Então o que acontece? Vocês, galera, vão ter acesso com login e senha a todas as aulas. Não as aulas antigas, porque vão ser aulas novas, tá? Mas vocês vão ter acesso a novas aulas de desenho aí, onde vai ter todo o conteúdo que vocês precisam saber aqui de observação, para vocês fazerem um desenho, assistirem mais de uma vez, assistirem quantas vezes quiserem, tá legal? E vai ser bem bacana porque vocês vão ter um acesso com login e senha. Eu achei isso muito interessante. Isso é uma novidade, tá? Então quem tá aí, alguns alunos já estão sabendo, né? Alguns alunos estão ouvindo agora de primeira mão. Então fiquem atentos aí, dia 20. Eu vou estar
avisando para vocês via e-mail, vocês vão receber um link para vocês se cadastrarem, baixar e poder fazer login e senha nas aulas, tá? Serão aulas totalmente novas, aulas inéditas, tá? Onde vocês vão estar aprendendo também a desenhar, tá legal? E vocês vão ter aí agora um sistema, tá certo? Isso tá bem bacana, ok? Então, se você está ouvindo isso aí, fica ligado que dia 20, agora, dia 20 desse mês, vai acontecer isso. Dia 20/7. Tá legal? Por isso que vocês não vão ter acesso às aulas antigas, tá? Mas vocês vão ter acesso a novas aulas aí, que falam também desse assunto aqui de desenho. Porque, qual que é a ideia, galera? Vocês que estão aí começando essa semana, que já começaram há 2 semanas atrás, onde eu comecei a novamente divulgar o curso, né? O que aconteceu aí? Vocês, galera, enfim, talvez não tenham acompanhado alguns desfechos aí, alguns desenrolamentos aí, alguns desmembramentos das coisas, né? E o que acontece? A galera do programa Aprenda a Desenhar, meu objetivo era um objetivo de trazer aulas avulsas, aulas independentes, aulas que quem entrasse no programa em qualquer momento não depende das aulas anteriores. Vocês não dependem das aulas anteriores para fazer a aula que está agora, que vocês estão assistindo, não dependem. Tá? O fato é que assim, eu percebi uma grande necessidade da galera que estava começando aí. Porque tem muita gente perdida, tá? E eu me preocupei muito com isso aí. Quando eu percebi, eu comecei a observar que tinha muita gente que estava perdida, muita gente que está aí começando realmente do zero mesmo, e não sabe às vezes o que fazer, para onde ir, o que estudar, entendeu? E fica muito perdido, tá? E daí eu peguei até, vai sair um vídeo onde eu vou estar explicando isso melhor, mas eu chamo de metáfora da bicicleta, entendeu? É uma metáfora onde que eu falo para vocês a respeito de o que uma bicicleta tem a ver com saber desenhar. Eu explico isso para vocês, tá? Acho que essa é a grande questão. Né? E adiantando aqui para vocês que estão aí agora ouvindo essa aula, né? Eu quando falo que vocês precisam de uma bicicleta para andar, quando eu falo que vocês precisam de uma bicicleta para andar, significa que vocês precisam saber desenhar. Ou seja, se você está aí sapateando aí, não consegue desenvolver, seus desenhos não vão para frente, você não sabe o que fazer, galera, o problema é que você não sabe desenhar. O problema é que a tua bicicletinha que você está montando lá, entendeu? Ela está faltando as rodas. Aí você está tentando andar com uma bicicleta sem roda. Ou seja, você está tentando andar sem saber desenhar. Então não tem como você dar um passeio com teus amigos de bicicleta se você tem uma bicicleta sem roda. Ou seja, não tem como você desenhar com seus amigos ou saber desenhar ou acompanhar quem já desenha se você não tem conhecimento de desenho, tá? E isso é uma parada que me deixou muito, muito preocupado, assim, quando eu percebi que muita gente, mas é muita gente mesmo, estou falando aí de quase 90%, galera, de quem entrou no programa Aprenda a Desenhar, tinha essa dúvida, tinha esse problema, não sabia, falou, meu, o que eu faço, onde eu vou, o que eu tenho que estudar, cara? E rolava essa uma tensão aí, né? Eu falei, poxa vida, eu fiquei preocupado. Então, a forma que eu arrumei de tentar explicar isso para vocês foi tentar explicar para vocês o que desenhar tem a ver com andar de bicicleta. Porque acaba que tem tudo a ver, né? Porque se você, por exemplo, tem uma bicicletinha boa, pode ser uma bicicleta simples, você vai andar para lá e para cá, você não vai ter problemas, você vai pegar ela e vai dar suas voltas, né? Então você vai fazer suas manobras, você vai subir o morro, você vai descer morro. Você literalmente sabe andar. E o problema de quem está começando aí é não saber andar, é não saber o que precisa para andar, sabe? Esse é o maior problema. Não sabe o que precisa para andar. Ou seja, andar é saber desenhar. Então não sabe o que precisa para desenhar. Ou seja, não sabe desenhar. Não sabe olhar um negócio e desenhar olhando. Se você não consegue fazer isso, galera, meu, você está perdendo seu tempo, sinceramente. Você está tentando, sei lá, andar com uma bicicleta sem roda. Tá? Essa que é a verdade. Você está tentando andar com uma bicicleta sem roda. Porque não dá para andar com uma bicicleta sem roda, cara. Olha que eu não sei, eu acho que eu nunca tentei não, cara, mas eu até fiquei curioso. Mas eu tenho quase certeza que é meio difícil, né? Andar com uma bicicleta sem roda. E andar com uma bicicleta sem roda é não saber desenhar, tá certo? E esse fato aí, galera, é muito complicado, porque vocês precisam saber desenhar. Então, o que eu fiz? Eu peguei e tive a ideia, falei, pô, vou pegar então, gravar algumas aulas novas, onde eu realmente ensino o que vocês precisam saber para desenhar. Porque o programa Aprender a Desenhar, ele te leva até certo ponto, tá certo?
mas falta ainda um pouco para vocês chegarem onde vocês precisam. Vocês vão fazendo as tarefas, vocês vão treinando, mas ainda ficam faltando coisa. Tá? Quem está fazendo o curso aí do Zero ao Super Desenhista é testemunha aí, pode até comentar aí, cara, se quiser. Nessa aula aí, aqui no YouTube mesmo, onde vocês quiserem comentar aí, pra galera poder ver que o que eu tô falando não é mentira não. Tá? É fato, é verdade. Por quê? O que vocês estão aprendendo aqui no Aprenda a Desenhar é uma parte do conhecimento, é parte, tá? Até dos fundamentos, aqueles que vocês viram lá, aula 1 e 3, né? A aula 3 eu passei completa, passei tudo que a galera aprende lá, de proporção, passei tudo, porque eu achei que era importantíssimo vocês saberem daquilo. Agora, pra galera que, por exemplo, assistiu a aula 1 dos fundamentos, eu acho que eu falo de 8 fundamentos de observação, e são mais de 12, entendeu? São 12, cara, 12 coisas que vocês precisam saber para desenhar, entendeu? Desenhar através da observação, e desenhar qualquer coisa, porque quando você começa a entender aquilo, vocês começam a aprimorar o olhar de vocês começam a entender onde está errado, vocês começam a aprender a corrigir o próprio desenho de vocês, cara. E esse é o fato, né? Então o que acontece? Eles têm a bicicleta completa, sabe? Eles têm a bicicleta completa e tem não só a bicicleta completa, né? No curso lá do Zero ao Super Desenhista, o cara tem as peças para construir uma bicicleta mais foda ainda, mais moderna, mais parruda, né? Mais potente. Então, quem tá aí no curso é testemunha disso, pode confirmar aí depois. Mas o fato é esse, tá, galera? E daí o que eu pensei, falei, pô, tem que dar uma bicicleta completa pra essa molecada aí, bicho. Essa piazada aí novinha. Tá todo mundo querendo aprender a desenhar e tá todo mundo sapateando. E não entendeu? Eu achei que poderia oferecer um pouco mais, entendeu? Do que eu já ofereço pra vocês. E foi isso, cara. Por isso surgiu aí essa ideia de criar o sistema. Entendeu? Eu falei aqui pra minha equipe topou, todo mundo achou massa pra caramba, achou que valia a pena, né? Que é legal. Acho que ninguém está fazendo isso por ninguém e é um projeto que tem esse propósito de ajudar a galera que está aí começando a desenhar, entendeu? E, tipo assim, é bacana, sabe? Porque, meu, se você tá entrando nessa e você não sabe desenhar, bicho, tu fica sapateando, cara. Sabe? Eu vejo muito gente sapateando por aí, entendeu? Porque vocês vão querer pegar peças boas de bicicleta. Vocês vão lá e querem aprender anatomia. Todo mundo quer aprender anatomia, todo mundo quer aprender a criar as mãos. Eles não querem fazer isso aqui. Você não quer aprender a observar uma mão e fazer igual. Vocês querem logo criar uma mão. Você quer criar uma mão da tua cabeça. O problema é que se você... Imagina só, você está pegando um monte de peça avançada da tua bicicleta lá, uma bicicleta profissional, porque saber criar uma mão é coisa de profissional, cara. Profissional de alto nível. Vai aprender a criar uma mão, criar um pé. O cara não tem problemas com isso. O cara vai lá e faz. Entendeu? Não tem problema. Agora, você que está começando, cara, se põe no lugar. Você que está começando a montar a tua bicicletinha lá, pegou um quadro, pegou um guidão, tá montando a tua bicicleta. Aí você fala assim, quer saber? Vou colocar um jogo de marcha aqui nessa bicicleta que é muito foda. Vou aprender anatomia, vou aprender, sei lá, vou aprender a criar personagem. Você tá pondo a carroça na frente dos boi, entendeu? Por que você está fazendo isso? Porque você está pegando um jogo de marcha para pôr numa bicicleta que não tem roda. Aí você fala, agora eu vou sair correndo com ela. Não vai sair correndo. Você vai patinar e vai cair. E não vai sair do lugar, cara. Você vai andar e falar, pô, por que está acontecendo que eu não estou evoluindo, né? E não sabe por que não está evoluindo. E isso foi uma coisa que eu percebi sem brincadeira nenhuma, bicho. Ó, tem mais de 1000 pessoas hoje no programa Aprenda a Desenhar. Sério, cara. E assim, é uma coisa estrondosa, a galera realmente não entende isso. E é comum, né? Porque parece que até eu não estava entendendo. Eu falei, pô, mas para mim parece tão simples, né? Eu já trabalho com isso aí faz mais de 20 anos, para mim é óbvio, entendeu? Mas pra galera que tá começando, eu percebi que não era óbvio. Eu falei, não é óbvio pra essa galera. Eles estão sofrendo, cara. Né? Foi quando eu cheguei na minha equipe e falei com eles. Falei, gente, tá acontecendo assim, cara. Vamos ter que fazer alguma coisa pra resolver isso aí. Porque não dá pra continuar desse jeito. A galera tem que aprender, pelo menos, desenhar. Ou seja, vocês têm que ter uma bicicleta pra andar. Entendeu? Não adianta vocês querer passear com a galera se vocês não têm uma bicicleta pra andar. Entendeu? Vocês estão participando de um grupo onde só você tá andando a pé, entendeu? Todo mundo anda de bicicleta. Aí você tá lá correndo atrás da galera, entendeu? Então, assim, a minha proposta pra vocês é essa, galera. É de fato dar a bicicleta pra vocês. Tá? Dar a bicicleta completa pra vocês. Porque aí sim vocês vão estar preparados pra desenhar, realmente dar passos futuros.
Se vocês não conseguirem dar os passos futuros, cara, vocês vão ficar sempre na mesma, bicho. Sabe? E não rola, cara. Entendeu? Vocês precisam, pelo menos, saber andar de bicicleta. Pelo menos saber ter a bicicleta. Ter a bicicleta para andar, cara. Vocês têm que ter. Então, galera, vocês estão me ouvindo falar aí de bicicleta, né? É isso. Se alguém não entendeu ainda a parada da bicicleta, pode perguntar aí, porque tem gente que ainda não tá entendendo, velho. É fato também. Por isso que eu repito tanto. E isso é uma coisa assim que se você parar para entender essa metáfora, vocês vão perceber o caminho que vocês precisam seguir. Tem gente aí que fala assim, pá, professor, mas pá, eu tô aqui tentando fazer meu desenho e não consigo. Falei, bicho, mas tu consegue desenhar pelo menos observando? Não. Falei, então você me ajuda a te ajudar, entendeu? Me ajuda a te ajudar. Você precisa, no mínimo, ter uma bicicleta para andar. No mínimo. Você tem que saber desenhar. Saber desenhar o que é, galera? Saber desenhar é olhar um objeto e interpretar ele através do olhar de vocês. Saber fazer na medida certa, tá? Se a medida tá certa, se não tá certa, vocês têm que ter essa capacidade, cara. É o mínimo que vocês precisam ter. E vocês têm que, isso aqui é uma coisa que vocês têm que treinar para sempre, tá? É tão importante que não é que vocês vão aprender, vocês vão parar de fazer depois. Vocês vão aprender e vão colocar isso no estudo de vocês. Às vezes as pessoas me perguntam, professor, como é que eu estudo desenho? Vocês estudam desenho observando, praticando. Ah, mas eu quero criar um personagem. Beleza, não tem problema. Mas antes de você criar um personagem, treina uma cópia. Treina a observação, depois você vai criar. É igual aqui, eu estou treinando mãos. Estou treinando, estou observando, estou aprendendo, cara, detalhes. Sabe? Porque depois se eu for pegar um cubo aqui, ó, essa mão aqui. Como é que essa mão funciona? Essa mão funciona assim, ó. Olha só. Parece até, talvez até mais simples do que, né, do que eu estou desenhando aqui. Mas, ó, essa mão exatamente é esse aqui, ó. Que é um cubo assim, galera. Simplesmente é um cubo assim, tá vendo? É um cubo, ó. Cubo, 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 tá vendo? Não tem segredo. Aí os dedos aqui, aí os dedos são divididos aqui. Eu não vou fazer os dedos não, mas olha só essa parte que eu tô aqui penando para desenhar, olha só. Se eu tô aprendendo como é que ela é. Olha aqui, ó. Eu entendo que ela tá aqui. Eu entendo que ela tem uma curvinha aqui também. Que ela tem um volume. Esse volume, a mão cai para baixo. Aí eu já nem olho mais aqui, galera. Eu começo a lembrar. Eu lembro dos detalhes que tem nessa mão para que eu possa colocar ela no meu desenho, ó. Tipo, a outra mão, o dedão tá para cá, entendeu? Então o dedão tá aqui. Sabe, eu já lembro, cara. É interessante. Porque por isso que observar é importante, ó. Já tô meio que desenhando essa mão aqui de novo, sem precisar de olhar para ela. Até mais rápido. Por quê? Porque agora eu já conheço as medidas, eu já tenho noção dessa estrutura do dedo. Tipo esse dedo aqui, esse dedo tá para cá, ó. Então, eu vou aqui, ó. Eu sei que na palma da mão esse dedo ele vem aqui, cara. Ele não é um dedo qualquer, não. É um dedinho danado. Olha só. Então tem 1, 2, 3 partes. Aqui a parte da palma, que vem pra palma da mão, ó. Eu sei, cara. Então, assim, de memória. Por quê? Porque eu já desenhei a observação, memorizei as formas deles, depois eu aplico ele no desenho esquemático. Isso aqui que eu estou fazendo, galera, não estou mais olhando aqui, não estou mais olhando lá no computador, estou só focado aqui no meu desenho, ó. Entendeu? Eu começo a lembrar das formas, olha só. Começo a lembrar das formas que minha mão tem, ó. Ela tem uma unha aqui, ó. Essa unha tá para lá, tá para cá. Ou seja, eu já começo a desenhar até então, o que eu já fiz aqui embaixo, que eu estou olhando cada detalhezinho, cada curvinha da mão, tô aprendendo a mão, cara. Eu venho aqui depois e aplico ela nesse desenho. Entenderam? Aqui tem uma paradinha que eu não lembro muito bem como é que ela é, vou ter que olhar. Ah, entendi agora. Já olhei lá, entendi. Então a palma da mão vem pra cá, ó. Olha só. Daí ela tem essa curva. Muito bem, é isso aí, ó. Vamos ver. Tá. Tem mais coisa? Tem. Isso aqui pode vir mais pra dentro aqui, ó, mais afunilado. Então, ó, mais afunilado aqui, ó. Então, o dedo vem pra cá, o dedo vem pra lá, o dedo aqui é mais curto, né? O dedo aqui é mais curto. Então, eu começo a compreender, galera, a estética da mão, com os detalhes, tá? Deixa eu dar uma limpada aqui, só pra vocês verem o que eu tô fazendo aqui, ó. Que eu tô tampando aqui minha mão aqui pra eu não ver o que eu já desenhei. Nem tô olhando lá também no computador, não. Tô desenhando de cabeça o que eu lembro. E é isso que vocês precisam fazer. Por isso que é importante a observação, ó. Até onde eu cheguei. Olha só. Tá ficando, entendeu? A mão tá aqui, ó. A mão tá aqui. Tô desenhando ela. Tá certo? Então vocês precisam
ter essa noção, galera, de observar o desenho. Tá? E, enfim, é isso, pessoal. Acho que não tem muito o que falar para vocês não, mas além de que o desenho de observação é fundamental para vocês aprenderem. E é aquela coisa, tá? Vocês que estão aí do outro lado, agora vocês estão aqui como meus alunos, estão me ouvindo, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: é um mal necessário, sabe? É uma coisa assim que vocês falam assim, mas é chato, cara. É chato mesmo, bicho. O desenhar por observação nem sempre estimula a criatividade se você não estiver criando, né? Poderia criar aqui, usar isso aqui para criar. O desenho esquemático você usa ele para criar. Agora, nem sempre você está usando ele para observar, para criação, tá? Nossa, eu realmente... Tem uma parte aqui dessa mão que eu estou achando muito confusa, pessoal. Que é essa parte aqui, ó. Mas enfim, tá muito escuro. Bom, vou tentar. Eu acho que ela vem pra cá. E daí tem uma outra parte que vem pra lá. Mas ela meio que cola aqui, cara. Tá bem estranha essa mão aqui. Eu tô muito confuso aqui, ó. Mesmo observando, ó. Porque a mão dela é muito, muito escura. Eu não tô conseguindo ver certinho. A sombra tá muito forte. Mas eu acho que é isso. Vamos tentar. Continuando. Beleza, pessoal? Ó, então, para vocês entenderem, para que eu faça um desenho esquemático, eu preciso fazer um desenho de observação antes. Então, treinem o desenho de observação, aprendam a fazer a mão, ou melhor, aqui no caso a mão, né? Mas pode ser qualquer coisa, aprendam a fazer aquela coisa primeiro, para depois vocês tentarem desenhar de cabeça ela, usando o que vocês já aprenderam, que é o desenho esquemático. Tá? Aí você deve falar, mas professor, pô, eu nem sei desenhar ainda observando. O que é desenho esquemático, né? Desenho esquemático é um estudo que o artista faz para entender as formas, para entender as medidas das coisas, tá? Então, é um estudo que o artista faz. Esse estudo, galera, tem várias aulas aí, inclusive do programa Aprenda a Desenhar, que saiu como é que eu faço esses estudos. O gestual que vocês viram aí na semana passada é uma forma de estudo de desenho esquemático, para vocês entenderem do que eu estou falando, entendeu? Então, é uma forma de estudar. É uma forma de você estudar a forma para vocês entenderem como ela funciona. Como é que funciona? Sabe? Isso é uma coisa muito doida. Porque aqui eu não preciso entender como funciona. Eu tô olhando. Estou olhando e estou fazendo. Eu não preciso entender como funciona aqui. Eu só tenho que fazer exatamente o que eu estou vendo ali. O meu treino aqui é só ver e fazer, cara. É só olhar e interpretar. Não preciso entender. Isso é uma coisa bem doida, né? Mas eu preciso olhar ali na foto e fazer igual aqui. Estou só fazendo isso. Não estou querendo entender. É claro que eu estou falando sobre... Eu estou observando, né? Esse ato de observar, eu começo a querer entender. Não estou só desenhando de observação. Estou olhando, observando e entendendo. Porque se eu faço isso de maneira inconsciente, tipo, sem propósito nenhum, eu só vou desenhar e olhar e fazer, ponto. Enfim, não tenho aproveitamento nenhum. Agora, o que eu estou instigando vocês aqui nessa aula hoje, não é só desenhar mãos, tá? É vocês vocês treinarem a observação real para vocês entenderem a compreensão, com olhar de interpretação. Então, você está olhando e está só fazendo o que você está vendo. No entanto, eu estou questionando, estou prestando atenção. Estou olhando as falanges, estou olhando, tem uma falange aqui, tem um ossinho aqui, ó. Tem uns ossos aqui, eles são, né? Eles se conectam aqui, sabe? Eu não estou fazendo isso por acaso, galera. Sabe? As coisas, elas estão acontecendo com propósito, tá? Elas estão acontecendo para que eu estou começando a querer entender o desenho. Mas eu estou observando e fazendo igual. É meio louco isso, né? Vou até falar de novo, porque eu acho que vocês ficaram meio louco aí, meio doido. Vamos nessa. Para fazer o desenho só observando, usando os fundamentos de observação, você não precisa entender o desenho. Você tem que olhar e fazer igual. Olha e faz o que você está vendo. Ponto. Não tem que se complicar. Agora, se você está afim de estudar desenho no nível avançado, tá, pessoal? Porque agora eu estou falando para a galera aí que está no nível intermediário e avançado. Se você está aí no nível intermediário e avançado, você está, por algum motivo, chegou aqui nessa aula aqui, está me vendo aí, tá certo? Faz parte desse meu grupo de alunos aqui que estão aprendendo do zero ainda, tá legal? Se você está no nível avançado, você vai falar assim, pô, por que essa aula serve para mim? Você não vai só observar esse negócio e fazer o que você está vendo, igual a galerinha que está começando, não, tá? Você vai prestar atenção. Você vai começar literalmente a prestar atenção. Você vai falar, pera lá, o que aquilo ali quer dizer? O que aquilo ali quer dizer, cara? Sabe, o que esses dedos estão fazendo? Você vai começar a querer entender os dedos, cara. Sabe, vai querer entender a mão.
E é isso a grande sacada dessa aula. Não é só olhar e fazer igual. Não, você que está no nível intermediário avançado, você está no nível de estudar o desenho. Tá? Que é o que a galerinha, às vezes, que está começando, quer fazer. Não há nada de errado. Você pode tentar fazer? Pode tentar fazer, galera. Não tem problema você tentar fazer. Mas tenha segurança primeiro que o desenho de vocês está bom. Ou pelo menos assim, um pouquinho dos fundamentos vocês já conquistaram. Porque se vocês não conquistaram nada de fundamento ainda, como é que vocês vão falar pra mim que vocês vão, eu vou criar um personagem, vou tentar estudar o desenho. Aí vocês estão se complicando, cara. Vocês não vão conseguir. Entenderam? Vocês não vão conseguir. Vocês vão fazer e vão perder tempo, porque vocês não estão entendendo o que vocês estão fazendo, vocês já não sabem desenhar, vocês estão apanhando só, tá certo? Então não é isso, não é isso que eu estou vendo aí acontecer demais, e isso me deixou muito preocupado. Por isso eu estou falando todas essas coisas para vocês aí. Então se alguém aí, galera, sentiu dúvida com o que eu estou falando, se identificou com isso aqui, chega em mim aí, tem muita gente que está chegando em mim lá no grupo do WhatsApp, tá? E tá pedindo, tem muita gente que está vindo nas lives de quinta-feira, tem muita gente que não está vindo, tem muita gente que está vindo. Então eu aconselho vocês a participarem das lives de quinta-feira para tirar dúvida. Faz pergunta aí no. Deixa as perguntas aí nos comentários aqui, ó, do YouTube, cara. Tá certo? Eu olho tudo que vocês estão escrevendo. E para todo mundo que está vindo tirar dúvida, eu estou respondendo, tá? Por quê? Porque eu percebi que tá tendo muita necessidade. A galera tá falando, pô, mas como é que eu faço para estudar? Como é que eu faço para evoluir? Enfim, cara, é uma coisa que eu vi e me preocupei, tá? Tô falando essas coisas todas pra vocês aqui, justamente porque eu vi a galera sofrendo aí e falei, pô, eu posso ajudar isso aí. E minha maneira de ajudar é essa, é falando, tá? Falando, explicando pra vocês aí, e vocês tentando ouvir, né? Tentando entender. Mas se vocês não chegarem em mim e falar assim, professor, olha, isso aí tá meio confuso, cara. Né? Porque parecia tão simples pra mim, cara. Eu fiquei surpreso que a galera acha isso confuso. Né? E é uma coisa confusa, cara. Meus alunos que estão aí no nível, no caso aí, que estão fazendo super desenho, a gente fez uma aula ao vivo agora esses dias, enfim, no curso deles, né? E a gente discutiu muito a respeito disso, sabe? O André que tá aí, o André pode falar, né? Que tava na aula também. Mas, cara, viu como é confuso. Viu que não é simples não. Fala, pô, mas esse negócio é complicado. Sabe? Quando o cara tá copiando, quando o cara tá reproduzindo, quando o cara tá criando, quando o cara está tomando liberdades criativas, usando a cópia, usando a referência, né? Sabe o que é referência, o que é copiar, enfim, cara, é muita coisa na verdade, né? E quando eu comecei a perceber que era muita coisa, né? Eu entendi que realmente, falei, putz, pessoal, é por isso que a galera mistura tudo, né? E eu não entendia muito porque a galera misturava tudo, porque pra mim parecia óbvio, mas não é óbvio não, não é óbvio, cara. É uma parada que eu descobri recentemente que não é óbvio pra ninguém que está começando a desenhar. Tem muita gente que já está aí na rota aí na rota da seda faz tempo também, não entende. Né? E é uma discussão aí, é uma coisa para debater, cara. Eu acho legal. A gente fez uma live aí no domingo passado, retrasado, eu acho. Foi muito legal. Tá? Eu acho que até disponibilizei ela no YouTube. Quem não assistiu a live, corre lá para assistir, tá? Dá uma olhada então para vocês verem o que a gente acabou aprendendo lá, sabe? Porque teve muita coisa muito bacana. Tô falando com vocês aqui, não tô nem prestando atenção no meu desenho. Tem coisas que eu tenho que arrumar aí, ó. Vamos começar a arrumar elas agora. Beleza? O que eu vou arrumar? Olhem só essa linha aqui, ó. Presta atenção. Essa linha aqui. Esse ossinho do dedo passa aqui embaixo, ó. Começa por aí o erro aqui, tá vendo? Um erro de observação. Tá? Então, beleza, vamos corrigir. Não tá nada não. Vocês viram como analisar pontos, ó. Analisei um ponto aqui e vi que o negócio estava torto. O que mais, ó? Dei esse ossinho aqui. Tem outro ossinho aqui, ó. Esse outro ossinho aqui, ó. Que na verdade é bem confuso. Que nem eu falei, esses ossinhos aqui estão tudo confusos aqui. Vocês vão olhar essa foto e vocês vão ficar loucos também, tá? Porque ela é escura. A sombra está muito escura na mão da mulher, tá? E daí, por isso que nós não estamos conseguindo ver aqui. Mas eu acredito que agora esteja mais coerente. Eu acho que esse aqui é daqui, ó. É isso mesmo, ó. Isso aqui, galera, ó. É isso aí.
Isso aqui tá me deixando bem confuso, cara. Mas ó, é bem aqui assim, galera. Esse aqui, tem muito que ficar. Os dedos têm que fazer sentido, tá, galera? Se eles não estiverem conectados aí, tem alguma coisa de muito errado, tá? Então, por isso que é bom vocês prestarem muita atenção aí. E não é mole, não. É isso aqui, cara. Agora acho que ficou mais coerentes, mais coerentes. Então, pronto. É isso aqui, galera. Muito bem, agora sim está mais confortável aí, mais confortável a mão, olha aí que legal. E todo esse aprendizado aqui, galera, me ajuda a entender, cara, como é que as falanges, aqui, como esses ossinhos aqui do começo das falanges funcionam. Porque é uma pose muito perspectiva, assim, ela é muito torcida, né? Vocês que estão vendo aí de cima, tá certo? Então é uma pose difícil, não é uma pose fácil não, tá legal? Então, aprendam a observar o desenho, façam ele por observação, tá? Eu não tive aqui um rigor muito grande com o desenho realismo, tá? Talvez eu refinasse ele mais depois. Se eu fosse fazer um sombreamento realista aqui, talvez eu aprimorasse algumas linhas, alguns detalhamentos menores, eu ia fazer mais agora. Se eu fosse sombrear, não vou sombrear, tá? Ainda aqui é só desenho. O desenho aqui, o sombreamento é o acabamento, tá? Então, é por isso que eu não vou partir para frente, tá? Vou apagar essa mão aqui porque isso foi só um exemplo de como vocês aplicam esse conhecimento depois, né? Para fazer um desenho esquemático, mas não é o nosso caso agora. O importante é vocês saberem observar. Importante vocês saberem observar e saberem que se vocês evoluírem cada vez mais a observação, vocês vão aplicar isso aí para criar, tá? Aí sim vocês vão começar a ter um olhar mais crítico, né? Quando vocês estiverem desenhando, não vão desenhar só por desenhar, tipo, vou lá e olho e faço, não. Não, você começar a olhar e prestar atenção. Prestar atenção nos dedinhos, como é que funcionam os ossinhos aqui, ó. Como é que funcionam os ossinhos da mão dessa mulher, cara? Vocês entenderam? Vocês vão começar a prestar mais atenção nesses detalhes aí, tá certo? Tem algumas coisas que estão me incomodando ainda, mas deixa eu tentar ver aqui, ó, a proporção da palma da mão, vou comparar com algum lugar que eu não sei qual é, entre os dedos aqui, ó. Comparei. Ó, essa medida tem que ser a largura da palma da mão. Olha aí, ó, perfeito, tá vendo? Ó? Isso aqui tava me incomodando. Será que tá certo? Não sei. Fui lá e medi, ó, deu certinho. Então, assim, vocês vêm conferindo, tá? Depois que vocês vão tirando as medidas proporcionais, vocês vêm conferindo se as medidas estão certas. Pega uma medida, compara, pega outra medida, compara, vai comparando, vai olhando as análises de pontos, as linhas auxiliares, se elas estão tudo de acordo, né? Se os dedos estão na altura certa entre eles, ó, tipo aqui, ó, esse dedo está muito alto, ó. Esse dedo aqui, ó, é mais baixo. É mais baixo que esse, ó. Então, você vem aqui e já corrige, ó. Olha só, eu imitei ele para baixo. Venho aqui com a borracha agora e apago. Aqui é lixo, ó. Que não é certo, eu apago. Pronto, tá lá o dedinho certo agora. Beleza, galera? Então, assim, vocês vêm refinando o desenho. Isso aqui é um refinamento. A galera fala muito, eu queria aprender refinamento. O refinamento é esse aqui, ó. Vocês fazem uma lapidação das medidas do desenho. As linhas do desenho, vocês vão limpando elas, ó. Tá muito grosso. É uma mão feminina, cara. A mão feminina, ela é delicada. Então o traço tem que ser fininho, ó, tem que ser bonito, ó. Tem que ter fluido, tem que ter ritmo, né? Tem que ter movimento, as unhas, ó. Tem que ter um delineado, um traço bonito, elegante, né? Aí vocês vão limpando o desenho e vão dando acabamento nas linhas, tá bom? É isso que importa, beleza? Peguei uma mão aqui muito difícil. Não sei se vocês podem tentar fazer. Acho que é válido vocês apanharem aí pra fazer, tá? Que vai ser legal de acompanhar esse desenvolvimento de vocês, tá? Essa mão aqui é muito complicada, essa mão é fácil aqui também. Agora essa daqui, ela já te oferece uma percepção muito mais, uma análise muito mais aprofundada, assim, da percepção do olhar de vocês, tá? Só que depois que vocês começam a entender ela, vocês viram que se eu aplicar ela no desenho esquemático, eu podia criar ela. Esse é o lance, esse ficou legal. Beleza? Vou fazer agora os pés, tá, pessoal? Vamos lá. A aula hoje é mãos e pés, então vamos para os pésitos. O pé é muito mais tranquilo, tá, pessoal? Eu acho, pelo menos, né? Se comparado com as mãos, os pés são fichinha. Só que é legal vocês entenderem os pés, tá? Eu vou desenhar um pé, então, aqui de perfil, que tem uma mãozinha colada nele, tá?
ou não. Pera aí, eu tenho 3 pés aqui que eu coloquei. Tem um de lado, bem tipo aquela mão que eu desenhei no caso anterior. Tem um pé de frente e tem um pé de sola do pé. Eu peguei pesado com vocês, hein, pessoal? Confesso que, olhando aqui, eu falei, meu Deus, quanto detalhezinho. Essa galera vai apanhar para fazer, ó. Olhando aqui agora. Ai, ai, ai. Isso aqui é bacana, vamos nessa. Faz parte, tá? Eu vou fazer o pé de perfil, tá? E depois eu vou fazer um pé mais complexo, beleza? Vou usar ainda as técnicas de observação. Depois a gente volta, no caso ali, para o desenho, né? Então, para o desenho mais acelerado aí, tá certo? Acompanhe todo o processo de desenho acelerado, pessoal, tá? Para vocês poderem ver como é que eu traço as linhas, tá? Eu aprendo muito fazendo isso quando estava aprendendo a desenhar. Olhar as pessoas desenhando me ensinava muito, tá? Então, por isso que o time-lapse aí é importante vocês acompanharem, tá certo? Vou desenhar então aqui 2 pés, então, vai ser um pé em cima e outro pé embaixo, tá legal? Basicamente, essa já é a atividade de vocês, tá? Então, vamos nessa, vamos usar aqui as linhas contínuas, né, ó, que é um dos primeiros passos. Olhando aqui a inclinação certinho do pé, ó, o pé faz uma inclinação assim, ele chega a um certo ponto aqui embaixo, né, olha só. Olhando aqui a inclinação, tem os dedinhos que levantam, né? Os dedinhos são meio retos até. E daí aqui ele faz aqui um bico, ó, e vem pra cá. Ele vem, e daí aqui ele fecha um triângulo, ó. Não sei se a proporção tá certa, tá, pessoal? A proporção ainda vou descobrir se ela tá certa ou não, mas é interessante vocês entenderem essa dinâmica dos pezinhos aqui, dos pés. Os dedos estão aqui, ó, tá? Olha só que interessante. Isso aqui eu estou usando o que, galera? Eu estou usando linha contínua para desenhar, tá? Estou usando linha contínua. É uma forma muito fácil de você colocar a ideia no papel. Quem está aprendendo aqui, quem começou essas 2 semanas atrás, é uma forma muito legal de vocês colocarem a ideia no papel de uma forma muito simples, beleza? Então, vamos desenhar? Agora, basicamente, eu vou fazer a proporção e eu vou partir para os detalhes, tá? Vai ser isso. Então, acompanhem e fiquem na linha, tá, pessoal? Vou começar medindo pelo tornozelo. Vai ser meu ponto de partida. Do tornozelo eu vou medir todas as proporções do pé. Vamos nessa. Galera, olha só, eu tô aqui fazendo o dedinho do meu pé aqui, ó, da moça, né? Do meu modelo. E é um lance interessante, me veio à cabeça aqui, que me lembra muito modelagem. Tipo, quem faz escultura, sabe? Como se fosse fazer uma escultura. O desenho é uma escultura, só que ela é feita em um plano bidimensional. Ela não é um plano tridimensional, né? E me veio essa relação assim com a modelagem, né? Como se você estivesse modelando, né? Modelando, o que é modelar, né, cara? Modelar é você ficar moldando, né? Vamos dizer, mexendo, puxa, espicha, encolhe, sabe? É isso, é modelar, entendeu?
Modelar se trata desse assunto. E daí o que acontece, galera? É bacana vocês pensarem dessa forma, porque é uma modelagem. O desenho é uma modelagem, tá? Porque é basicamente o que a gente fica fazendo aqui agora. Se você quer levar esse pé para um nível de um pé realista, tá? Um pé realista, imagina se que fosse um retrato, cara. Você tem que ficar modelando o traço, porque o traço ele tem as características do teu modelo, né? Do teu modelo aí que está sendo observado, entendeu? Então isso é fundamental que vocês modelem. Façam uma modelagem aí. Ó, tem umas linhas aqui, ó, que eu acho que eu meio que trouxe elas muito pra frente, ó. Então, tá vendo ali? Eu vou apagar tudo isso aqui, ó. Porque ele faz mais sentido daí. Entendeu? Apago aqui, apago ali. Tá? Então você vai modelando o traço. O traço ele, o tempo inteiro está sendo modelado, tá certo? Para que ele possa fazer sentido, fazer coerência, né? Tá. Então fiquem essa mensagem para vocês aí. Então, por mais que vocês definiram as medidas, as proporções, que vocês viram que eu já tinha feito as proporções, eu comecei a modelar os traços desse meu pé, tá? Isso é legal. Tem um negócio que está me incomodando, que é o tamanho dessa inclinação aqui, ó. Deixa eu ver. Qual é a proporção dela? Vamos ver aqui. Ela tem o tamanho dos dedão? Não, um pouco menor. Ó, é um pouco menor que os dedão ainda, mas vamos ver. Partindo daqui, ó, isso mesmo, ela vem até aqui em cima aqui, ó. Olha que interessante, essa curva tá no lugar errado. Ou seja, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que baixar mais aqui. E isso aqui tem que vir mais aqui, ó. Então, e daí tem um detalhe, né? Porque precisa ter. Então quer dizer que isso aqui talvez esteja muito alto ainda. Isso aqui talvez seja mais baixo. Olha só como às vezes uma linha exagera o traço, tá? Então ele precisa ter essa pontinha aqui, galera. Então é uma coisa suave, não é uma coisa forçada. Fica muito mais delicado. Tá legal? O pé é uma figura meio bizarra, assim, feia, né? O pé nem sempre é bonito, o pé de ninguém acho que é bonitinho. Mas vocês têm que tentar caprichar na estética, né? O que diferencia, galera, até uma pergunta que ninguém me fez ainda, mas eu vou responder pra vocês. O que diferencia uma figura feminina de uma figura masculina é o traço, tá? Totalmente o traço. O traço do homem, a figura masculina, ela é um traço mais grosso, tá? O traço da figura feminina é um traço mais fino, é mais suave, tá? E entre outras características, é claro, que a unha pintada, grande, etc. São características aí também do traço feminino, tá? No entanto, elas são bem menos importantes do que a linha, né? A linha que você define o traço do desenho é fundamental para você caracterizar o sexo, o homem ou a mulher, tá bom? Galera, é isso, tá? Espero que vocês tenham curtido aí o pezinho, beleza? O outro pé eu vou desenhar também. O outro pé eu vou só colocar aqui no time-lapse para vocês, então vocês vão ver eu desenhar. É importante vocês acompanharem o processo, para que eu acompanhe eu fazendo. Uma dica, inclusive, é que no time-lapse, tá? Vocês não precisam ficar assistindo toda hora o time-lapse. No entanto, é importante, quando vocês forem fazer o desenho de vocês, e vocês forem desenhar o pé que eu estou desenhando, vocês vão passando o vídeo acompanhando, tá? Acompanhando as minhas tomadas de decisão, o que eu faço, o que eu não faço, entendeu? Todos esses detalhes acabam se tornando importantes, tá? Para vocês. Quais foram as tomadas de decisão que o professor usou ali para fazer X coisas, né? Estou fazendo umas provas reais aqui, pessoal. Aparentemente tá certo. Não sei. Eu vou olhar de cabeça para baixo. Olha de cabeça para baixo para você, ajuda também a corrigir o desenho, tá legal? Mas eu quero que vocês entendam, galera, que na hora do time-lapse aqui, que acelera o vídeo, eu coloco numa velocidade que não fica tão ruim de vocês acompanharem, tá? Ó, quem quiser desenhar a mão, tem a mão aqui, ó. Tem uma mãozinha, muito massa aqui, ó. Que se projeta aqui, olha só que interessante. Ó, tem uma mão que se projeta aqui, ó, a palma da mão, pá. Quem quiser desenhar, pode desenhar.
o que vai estar valendo, eu vou fazer o sombreamento. Então, quem quiser aprender na aula de quinta-feira sobre sombreamento, eu vou falar de sombreamento de pés e mãos aqui, usando essas imagens como referência, tá? Então vocês vão ter aí a autonomia aí de dizer qual delas que vocês querem que seja feito o acabamento, tá? Muito importante, pessoal, vocês comparecerem nessas lives de quinta-feira, que são as aulas ao vivo, para que eu possa estar conversando com vocês e esclarecendo as dúvidas que vocês têm. Pode ser que vocês tenham alguma dúvida e eu não estou sabendo como ajudar, porque eu não sei qual é, tá certo? Então apareçam na aula de quinta-feira, eu vou escolher um desses desenhos para fazer o sombreamento, tá legal? Vocês vão decidir se querem sombrear o pé ou a mão, a gente vai fazer uma votação na hora, tá certo? E daí eu vou ensinar vocês como fazer o sombreamento usando o lápis 6B, lápis 6B, nós vamos usar o 6B mesmo, ok? Bom, um outro recadinho, não esqueçam, galera, de compartilhar esse vídeo, ele estreia na segunda-feira, então por 1 hora durante a estreia, quem tiver ao vivo aí pode compartilhar com os amigos, tá? Durante a estreia, depois que acaba a estreia, ele sai do ar, ele fica fora do ar. Então o vídeo, enfim, não vai dar mais tempo, a galera vai ficar sem. Mas divulga com teus amigos, cara. Vamos aumentar essa comunidade de desenho, vamos ajudar a galera aí que quer aprender a desenhar, tá? A fazer os seus trabalhos. Estamos aqui para isso, beleza? Peço que vocês não se esqueçam, quem não entrou ainda no Facebook, no grupo do Facebook, que é uma comunidade do Facebook, para colocar os seus trabalhos, entrem, coloquem as tarefas de vocês, tá? A galera que tá aí, que entrou faz 2 semanas, vocês têm tarefa pra caramba para fazer, vocês têm a tarefa daqui para fazer, que é a aula dessa semana, vocês têm a tarefa da semana passada para me entregar, vocês têm a tarefa das 2 aulas que eu passei como bônus, tá? Então vão entregando conforme vocês vão fazendo, tá? Não precisa sim fazer com pressa e fazer de qualquer jeito, tá? O importante é vocês aprenderem. Quem tiver dúvida, chega em mim. Tem a galera que está no WhatsApp sabe que se quiser pode conversar comigo no particular, no tete a tete. Eu estou respondendo muita gente lá, tá? Não precisam ficar com medo, com vergonha, coisa parecida. Mandem a mensagem, eu vou estar respondendo, o meu suporte vai estar respondendo. Alguém vai estar dando uma resposta para vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Espero mesmo que vocês pratiquem bastante e vamos desenhar muito, galera. Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!